Olá, noite 5, tudo bem? Mais um vídeo, mais um módulo, né? Começando e a gente está aqui para falar sobre a nossa apostila. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a página 1 e a página 2 da nossa apostila, tá bom? Na primeira página vem dizendo assim, a matemática de respeito às relações. Quais são essas relações que a matemática tem? As relações que ela tem com os números, com os objetos, com os cálculos, com os eventos, com os sistemas de ciclos, com a organização de coisas. Então, cada item desse que eu fui falando, a matemática ela tem uma ligação, ela é interligada a isso, como por exemplo os números, né? Sem os números a gente não faz as contagens, a gente não faz, não sabe as quantidades, enfim. Os objetos, através dos objetos a gente vai ter lá dentro da matemática o formato dele, o ângulo, a circunferência e seja outras coisas mais. Os cálculos, né, no qual são as 4 operações que a gente tem dentro da matemática, como soma, subtração, divisão e multiplicação. Os eventos que são programados mediante a matemática, né, em qual tempo, quanto tempo e por aí vai. Os sistemas de ciclos que a gente tem, vamos falar o ciclo da lua, né, então outros mais, plantação, colheita e seja isso mais. E a organização das coisas, como por exemplo em conjunto, por cores, por tamanho, por formas. Então a gente tem aí todo esse desenvolvimento que está interligado com a matemática. Como surgiu a matemática? Então vamos lá. Nos registros arqueológicos, né, mostra que a matemática sempre fez parte da atividade humana, desde lá dos primórdios, desde lá das cavernas. O ser humano ele sentia uma necessidade de fazer a sua contagem. Então vamos lá pensar lá naquele tempo das cavernas, no qual eles tinham lá os alimentos e eles precisavam contabilizar. Vamos dizer, eu matei 3 bichos, então eles desenhavam lá 3 bichinhos, lá na caverna, lá na pedra. E no momento que aqueles bichinhos iam sendo comidos, né, eles iam lá e riscavam. Então era assim que eles faziam a contagem. No momento que tudo isso foi descoberto, viu que naquela época já existia uma necessidade de contar, de agrupar, né? Aqui eu tenho 5 galinhas, aqui eu tenho 3 alce. Então eles faziam esses desenhos nas pedras já nessa questão de agrupamento, né? E tendo essa necessidade da contagem, ok? A sua evolução foi a partir da necessidade de contar. Então, quanto mais a gente sente uma necessidade a gente busca. E foi isso que foi acontecendo. Através dos tempos, né, os raciocínios mais abstratos foram acontecendo, surgiram com os matemáticos gregos, aproximadamente lá nos 300 anos antes de Cristo, né, essa necessidade de aprimorar, tá, a matemática. E a partir do século XIX, a necessidade de maior rigor foi percebida e estabelecida. E a partir daí, a matemática se desenvolveu, principalmente na Mesopotâmia, lá no Egito, na Grécia, na Índia e no Oriente Médio. A partir da Renascença, se intensificou-se na Europa, ou seja, a partir do século XX, tomou forma uma definição ampla e a aceitação entre os matemáticos de uma definição para a matemática, que é uma ciência das regularidades, né? Então, se alguém perguntar assim, qual é a definição de matemática, vocês podem falar, é uma ciência que tem uma regularidade, né? Ela tem, a matemática ela é exata, né? Ela não tem meios para ter a si, não tem o si, é aquilo e pronto, né? Não existe o si para matemática. Gente, dá licença que eu preciso pedir minha bebezinha para parar de latir, para continuar a aula para vocês. Kiara, Julie, ok. A matemática, voltando, tá, gente? A matemática é usada como uma ferramenta essencial em muitas áreas do conhecimento, como citados na apostila, né? Então, lá na apostila, na página 2, ele vem citando, né, que a matemática ela é usada como uma ferramenta.
na medicina, na engenharia, na física, na química, na biologia e nas ciências sociais. Conforme a BNCC, é a observação desses conceitos e procedimentos, tá? Habilidades, práticas, cognitivas e sociais e emocionais que devemos, como professor, assegurar durante a concepção de tarefas e atividades na sala de aula, o direito da aprendizagem e do desenvolvimento. Então, como professor, o que nos cabe é mostrar caminhos para facilitar o aprendizado, o entendimento dessa matéria tão exata para o aluno, né? Ela não requer outros meios, como 2 mais 2 são 4, não tem como ser 2 mais 2 ser 7, ser 8. Então, para esse entendimento, cabe a nós, como educador, como professor, como solucionador de problemas, resolver essas questões. Diante desse aprendizado do aluno, diante das dificuldades que o aluno tem, primeiramente é quebrar esse tabu que a matemática é difícil. Ela não é difícil, né? Ela é exata, basta você compreender. E a matemática, ela tem um porém. Ela precisa de um raciocínio lógico e principalmente de uma interpretação correta daquilo que ela está te pedindo. Então, mediante a isso, você fazer com que o aluno entenda que ele tem que ter um raciocínio lógico em cima daquilo e principalmente uma leitura exata daquilo que a matemática está pedindo para ele. Mediante a isso, ele vai ter uma resposta e solucionar o problema dele, né? Então, aqui a gente termina, né, esse módulozinho, esse pequeno texto da nossa apostila. Semana que vem a gente vem com um novo vídeo, com nova explicação da apostila. E eu gostaria que vocês deixassem um comentário, né, nos vídeos que eu vou postar abaixo da internet, né, falando sobre a nossa BNCC, como ela vem ali elaborando e estruturando a matemática para a gente poder trabalhar com as nossas crianças no ensino fundamental, ok? Um forte beijo, um grande abraço para todas vocês. Beijo!